Luísa Martins, prisão de Bolsonaro pode ser selada na semana que vem devido aos ritos processuais. O que se fala no Supremo Tribunal Federal? A postura de Alexandre de Moraes ainda é uma incógnita? Uribe, o ministro Alexandre de Moraes tem dado algumas sinalizações a alguns interlocutores, né? E havia até nos últimos dias uma expectativa sobre em que medida, de fato, Moraes ia aguardar a defesa impetrar esse segundo recurso ou se já ia, de alguma maneira, deixar estabelecido que qualquer eventual novo recurso seria de caráter protelatório. Se ele fosse pular esse prazo do segundo recurso, isso, obviamente, agilizaria o momento em que ele vai definir o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele sinalizou, como eu disse a alguns auxiliares, que ele vai, de fato, aguardar esse período, né? Pelo menos os 5 dias que são previstos no regimento do Supremo, para que as defesas, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas dos outros réus do núcleo 1 da trama golpista, possam apresentar os chamados embargos de declaração, né? Os segundos embargos de declaração. São 5 dias a partir da publicação do acórdão. O acórdão foi publicado no Diário Oficial de Justiça desta terça-feira, então os 5 dias começam a contar amanhã. Então temos de quarta a domingo, como os 5 dias corridos vão acabar num domingo, as defesas vão ganhar mais um dia e vão poder apresentar esse recurso até segunda-feira. A expectativa, Uribe, segundo o que eu pude apurar, é de que o ministro Alexandre de Moraes, assim que ele receber esses embargos de declaração, possivelmente na segunda-feira, as defesas devem usar todo o prazo de que dispõem, ele deve negar esses recursos monocraticamente, individualmente, né, justamente pelo que você vinha citando, Uribe, que é o caráter meramente protelatório. Ele vai possivelmente entender ali que é uma tentativa da defesa de adiar o desfecho do caso, né, adiar esse destino, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro de cumprir esses 27 anos e 3 meses de prisão por liderar, segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, um plano de golpe aqui no país, principalmente depois que ele perdeu nas urnas em 2022. Então, a expectativa é de que já na semana que vem a ação seja declarada transitada em julgado, ou seja, uma ação penal que já está encerrada, que não tem mais a possibilidade de nenhum recurso. E aí, com isso, pelos trâmites ali mesmo do tribunal e pelo que a gente tem observado também em outros casos correlatos, como o do ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, Moraes deve dar um despacho, né, determinando o início do cumprimento da pena e como isso vai ser feito. O regime fechado, como a gente sempre tem dito aqui, já está posto, já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, na ocasião do julgamento que se encerrou no dia 11 de setembro. A questão é para onde Bolsonaro vai ser levado para o início do cumprimento da pena. Se vai ser a papuda, se vai ser a chamada papudinha, se vai ser algum estabelecimento, né, alguma cela especial na Superintendência da Polícia Federal ou até de algum estabelecimento militar. Isso não se sabe, mas é esperado que, ao definir o início do cumprimento da pena, o que deve acontecer pelas nossas apurações na próxima semana, Moraes já indique, né, para onde que vai ser levado o ex-presidente. De qualquer maneira, Uribe, é esperado que esse regime fechado, né, essa colocação do ex-presidente em um estabelecimento prisional, ela dure pouco tempo. A domiciliar deve ser requerida, obviamente, pela defesa, e a tendência é de que Moraes, com uma manifestação favorável até da Procuradoria-Geral da República, aceite esse pedido. Então, o que se fala, só para concluir nos bastidores, é que a prisão em regime fechado deve durar pouco tempo, talvez menos de 2 semanas, e aí, em razão do estado de saúde do ex-presidente, ele deve retornar para cumprir o resto da pena em casa, Uribe.